Vox Machina aprendeu muito com Mighty Nein. Calma, meu quase amigo. Eu não estou dizendo que uma série é melhor do que a outra. Não precisa se exaltar ainda. Mas, como as duas séries são criadas e produzidas praticamente pela mesma equipe, é normal que elas levem as experiências de uma para a outra. Contudo, se tem algo que eu posso dizer sem spoilers, é que Vox Machina definitivamente perdeu. E perdeu mesmo antes da luta começar. E foi uma derrota tão feia que talvez você nem tenha percebido quão grave foi, e qual vai ser o sacrifício que eles vão ter que fazer para se recuperar. Então se prepara para spoilers e rola a iniciativa. Oi, sou eu, quase literalmente. E nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em animações, séries, filmes e até no seu novo personagem de RPG depois que o último foi de falha crítica. Então deixa um like e se inscreve no canal para menos deuses malvados nas suas histórias. Ou quase. A lenda de Vox Machina voltou para sua quarta temporada com muito sucesso e já se prepara para a reta final dessa história do Critical Role. Uma coisa que eu acho importante pontuar é a influência que a produção de Mighty Nein teve nessa nova temporada, com os personagens divididos em núcleos nos primeiros episódios, inclusive com o primeiro episódio sequer mostrando todos os personagens, mas focando em apenas dois grupos e só trazendo o Vax e a Keyleth a partir do segundo episódio. Um episódio exclusivo para tratar do Therion e outro do Scanlan também foi muito interessante e funciona como o que fizeram com o Caleb em Mighty Nein. E também tem um episódio que começa em um barco, em uma tempestade, com um monstro marinho. Ok, aqui é só piada. Mas o principal, para mim, é o fato de que a temporada termina ainda no meio da ação, o que é algo que já tinha sido feito na segunda temporada de Vox Machina, mas eu acho que foi aperfeiçoado em Mighty Nein e usado novamente aqui com muito mais efeito. Mais do que isso, a temporada encerrou nos moldes de Guerra Infinita e o Império Contra-Ataca, com a derrota dos personagens principais e a ascensão do Nome Sussurrado. E essa derrota do Vox Machina se dá em 3 níveis, 2 que são bem óbvios e um que é o que realmente importa. O primeiro deles é o nível material. Objetivamente, o Nome Sussurrado é muito mais poderoso que eles, muitos dos seus aliados estão presos, várias cidades foram dominadas pelos cultistas e o mais importante de tudo, o Dolch está desativado. Os 5 desvivos são muito mais fortes que os integrantes de Vox Machina, ou pelo menos tão fortes quanto, e mesmo que eles tenham virado camiseta de saudade, nada impede que o Nome Sussurrado os traga de volta a qualquer momento. Vox Machina não vai apenas precisar de mais estratégia e força para vencer os desafios a seguir. Fica nítido que o grupo vai precisar de todo um outro nível de poder. Em uma segunda perspectiva, a derrota de Vox Machina também é uma derrota moral. Quando eles são finalmente dominados pelo Nome Sussurrado, eles são forçados a se ajoelhar. Mas não é apenas isso. Existe uma representação muito maior do que está acontecendo ali, porque agora eles perderam a confiança das pessoas. Óbvio que não de todo mundo, e com certeza muita gente vai entender o porquê eles se renderam naquele momento. Mas o simples fato de eles terem se curvado diante do Nome Sussurrado representa que o mundo perdeu seus heróis, ainda que eles não tenham ido de arrasta. Bem, pelo menos a maioria deles. E o terceiro nível da derrota de Vox Machina é o mais importante deles, é a derrota filosófica, ou ideológica, ou até temática. Calma que é menos complicado do que parece. Pensa comigo, o que o Nome Sussurrado quer? Por que ele foi em busca de desafiar os deuses todos aqueles séculos atrás? O que o trouxe até esse momento e como ele conseguiu tantos seguidores? O Nome Sussurrado quer encerrar a morte, vida eterna para todos. Embora isso tenha sido adaptado de um modo um pouco diferente na animação, o Nome Sussurrado é um Lich, um mago muito poderoso que deu um jeito de se tornar um morto-vivo. E aqui eu estou resumindo bastante para o pessoal que não joga tanto RPG. O fato é que esse tipo de inimigo se baseia em negar, vencer ou evitar a própria morte a todo custo, basicamente mudando a ordem natural das coisas. Por isso o conflito tão direto com a Rainha dos Corvos, que é a deusa do destino, afinal o destino de tudo que vive... Não se benza não! Não bata na mesa não! É você mesmo que eu tô falando. Vai morrer daqui pro Natal. Agora me diz, o que o Vox Machina tem feito desde o início das aventuras deles? Vex teve um passamento durante a visita na tumba submersa, e eles deram um jeito de reverter isso. Cassandra teve uma dor de garganta muito séria e foi trazida de volta. Keyleth passou bem perto na saída do Ziggurat. Scanlan, depois de lutar com Thordak,
Percy depois de enfrentar a Ripley, Grog salvando a Pike nessa temporada. E caso você não saiba, no original a própria Pike também passa por um processo parecido. Eu não sei se eles vão adaptar isso na animação, mas na mesa de RPG o cabelo dela é branco e ela tem aquela cicatriz porque ela ressuscitou. Além dos membros principais, ainda tem os amigos que eles perderam pelo caminho e que pesam nas memórias deles. A questão é que Vox Machina vem tentando evitar esse destino derradeiro desde o início das aventuras deles. E se isso é verdade, eles são tão diferentes assim do nome sussurrado? Lembra quando eu disse que não somos tão diferentes, você e eu? Não somos tão diferentes, você e eu. Aquileth chegou a desafiar a própria Rainha dos Corvos, tirando do Vax o toque da deusa nele, efetivamente mudando o destino dele e, consequentemente, tirando a única forma que eles tinham de enfrentar o nome sussurrado. Eu sei como acabou a campanha de RPG de Vox Machina, mas eu não vou dar spoiler aqui quanto a isso. Contudo, essa versão da animação me fez entender ainda melhor a ideia do Matt Mercer e dos jogadores quando criaram essa história. Vox Machina precisava perder nesse final da temporada não só para criar uma tensão maior na temporada final, mas para eles entenderem por que realmente estão lutando. O conflito entre seguir o destino e a vontade dos deuses como o Vax, abandonar todos eles como a Pike, ou enfrentá-los diretamente como o Nome Sussurrado e Aquileth. Esse é o cerne real desse conflito. Aliás, uma coisa que eu queria ter visto mais na animação são as interações entre o Vax e a Pike, porque eles são bem mais presentes no RPG a partir de quando o Vax se torna o campeão da Rainha dos Corvos. Dito tudo isso, Vox Machina encerra sua temporada com uma retumbante derrota, e com a difícil missão, em vez de lutar para salvar vidas, eles precisam lutar para que as pessoas possam morrer, e ainda enfrentar o desafio de aceitar que tudo que é bom também precisa acabar em algum momento. Um parêntese porque eu não achei outro momento para falar isso. Não tivemos mais Scalan nessa temporada porque quando eles estavam jogando, o Sam Riegel queria trocar de personagem para experimentar outra classe, então criou o Tyrion Darrington. Mas quem dubla o Tyrion na animação é o Wayne Brady, porque o Sam teve câncer nas amígdalas. Ele já se recuperou e deve voltar normalmente na próxima temporada. E sim, o Sam interpretou uma interação entre o Scalan e o Tyrion na mesa de RPG fazendo os dois personagens. You're suggesting that I, Scanlan Shorthalls, bequeath my employee Chod to this gentleman here? You mean me, Tyrion Darrington? You mean Chod could join my brigade? Well, yes, I guess that's what they're talking about. Well, I don't see why not. He's very capable and strong. Yes, and I won't have much use for him for a while, so if you'd like to take him in your brigade, you can. Well, I mean, I'm not going to say no to a fellow member of Vox Machina now, am I? No, you're not. No, I'm not. E se você gostou dessa análise, não aceite o fim desse vídeo e vamos continuar conversando nos comentários. Me diz aí qual a sua classe de RPG favorita que nós já vamos ser quase amigos.